O Internacional entra em campo contra o Fluminense no estádio Beira-Rio essa noite pelo Campeonato Brasileiro, mas é fora dos gramados que as coisas se movimentam lá na Padre Cacique. Muito por conta do primeiro turno da eleição, que teve frases fortes, bastidores bem interessantes e algumas novidades por conta dos próprios candidatos. Vamos falar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional aí, entender e até mesmo repercutir algumas coisas de bastidor desde a Padre Cacique, principalmente desde o Conselho Deliberativo, né, que teve ontem à noite, terça-feira, o primeiro turno das eleições coloradas. Vamos fazer o seguinte, ó, já chega agora, deixando o like que dá uma força tremenda pro meu trabalho, te inscreve também no canal. Estamos indo para os 34 mil, hein? Estamos indo para os 34 mil e olha, meta de dezembro, 31 de dezembro, 35 mil inscritos. A gente vai conseguir, né? Então vamos junto. Te inscreve, ativa a notificação, inclusive, né, para os conteúdos. Quando a gente botar um conteúdo novo aqui, vai estourar no teu celular ou no teu e-mail, enfim, como tu botou a notificação, beleza? E fica comigo até o final do vídeo, porque tem bastante coisa bacana pra gente falar e principalmente sobre a eleição colorada. Eu tenho bastidores bem interessantes em cima de que eu conversei com as pessoas ontem à noite lá no Conselho Deliberativo, tá? Assim, vamos rapidinho falar sobre o Fluminense, porque é claro que o Campeonato Brasileiro não acabou, o Inter ainda não bateu os pontos necessários, né, para permanecer na Série A. E tem algumas coisas interessantes que a gente precisa falar. Ó, eu vou botar aqui os jogos de hoje, tá? Os jogos de hoje. O Internacional que joga às 19 horas contra o Fluminense, né? Um Fluminense que vem embalado aí pela Libertadores e tal, mas totalmente de ressaca, né? O Fluminense não teve um treino. Só teve festa desde sábado. Teve festa no domingo, teve festa na segunda-feira. Os jogadores estão basicamente sem treinar. Fizeram ali ontem um regenerativo, ontem nas Laranjeiras, e aí depois voltaram, vieram para Porto Alegre, tá? Inclusive, o Cano, o Felipe Melo e o Marcelo não viajaram. Tem umas possibilidades assim, ó, o Nico volta e o Tauolara está à disposição, tá? Só que a tendência é que o Dalbert continue como titular. E o Cudê deve manter a equipe que venceu o Cruzeiro agora nessa quarta-feira. Então, sendo o Rocher, o Bustos, Vitão, Mercado e o Dalbert, Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valencia. Esse deve ser o time que enfrenta o Fluminense hoje. A gente tá de olho, cara. A gente tá de olho, óbvio que nos 3 pontos, né? Porque daí bate 45 e tá praticamente fora, né, de qualquer possibilidade de Série B, de descenso, de flerte com o Z4 e tudo mais, tá? Mas a gente fica de olho também nos jogos de amanhã, porque amanhã tem Goiás e Santos às 19 horas, o Goiás com 35 pontos é o 18º. Dependendo do que acontece no Beira-Rio hoje e amanhã o Santos vence, já o Goiás já praticamente está na Série B. Ou o Internacional, daí abrindo, então, mais pontos ainda, né? Hoje, o Inter, com 42 a 35, são 7. Se faz 3 hoje e mais a derrota do Goiás amanhã, 10. Daí é um adversário a menos. E o Bahia também, né? Que tem 37, é o 15º, que enfrenta o Cuiabá. E aí também amanhã às 8 horas da noite. O Cruzeiro e o Vasco só acontecem no dia 22. Esse é o balizador, basicamente, para o time mineiro, né? Mas ainda sábado o Cruzeiro pega o Curitiba e no outro sábado, dia 18, ainda pega o Fortaleza. Então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte na questão dos adversários, né? O melhor é o Inter pegar e garantir a parada aí desse jogo contra o Fluminense, tá? Vamos falar sobre o Fluminense, ó. Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon, o Diogo Barbosa, André Martinelli Ganso, Arias Queno e o John Kennedy. Esse deve ser o time que o Fernando Diniz vai colocar em campo hoje no Beira-Rio. Gente, é óbvio, né, que vocês querem saber sobre a eleição do Inter, sobre os bastidores do primeiro turno. Ocorreu ontem, né? 150 votos para o Alessandro Barcelos, 130 votos para o Roberto Melo e 21 abstenções, né? Na verdade, são votos nulos, 8 votos nulos e
13 abstenções, né? Um total de 301 conselheiros votando em um universo, né, de 338 conselheiros, tá? E aí eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente tem que pontuar. Primeiro, frases fortes que foram ditas ao longo do processo, porque começava às 7 horas da noite e até às 9, né, a questão dos votos. Então o conselheiro não precisava chegar lá às 7 horas da noite, ele podia chegar lá às 8 horas, 8h30 e tal. Então, enquanto ia passando os conselheiros, e principalmente pessoas que já têm uma certa história dentro do clube, óbvio que eles concediam entrevista, né? Então, assim, por exemplo, Fernando Carvalho, apoiador do Roberto Melo, né, e um dos presidentes mais vencedor da história do Inter, né, inegável, o presidente campeão do mundo. Não, mas Ernest, ele estava no rebaixamento. Sim, a gente sabe que ele estava no rebaixamento, mas não apaga a história, né? O cara ganhou a Libertadores, o cara ganhou o mundo. É o presidente mais vencedor da história do Inter. Tá? E uma das frases que se destaca é ele pedindo a manutenção do Kudê. Ele falando que se manter, se o clube mantiver o Kudê para 2024, é 50% do negócio resolvido. Ou seja, uma frase de um apoiador do Roberto Melo, ainda que a gente saiba que tem outros apoiadores do Roberto Melo que não querem o Kudê e que tem, inclusive, um zoom de bastidores de que eles já estariam com plano B, com plano C, Odair, que o Sampaoli também seria, algumas pessoas gostam e tal. Enfim, eu ainda não tenho tanta objetividade nesses dois nomes aí, tá? Eu vou buscar mais informações para trazer para vocês nos próximos vídeos. E aí tem também o Sigman, né, cara? Que aí depois que o Fernando Carvalho falou, o Sigman também foi nos microfones que o Sigman declarou apoio ao Alessandro Barcelos, né? Só que declarou apoio ao Alessandro Barcelos porque enxerga que o Alessandro Barcelos é independente. E o que ele quis dizer com isso? Ele chamou o Roberto Melo de boneco de ventríloco. Ele disse que o Roberto Melo é um Fernando Carvalho do Paraguai. É um cara que tem as mesmas linhas de pensamento, de administração do Fernando Carvalho, e o Roberto Melo não tem o cacife para ser o Fernando Carvalho, sendo inclusive que o Fernando Carvalho já foi, ele não é mais. Essa é a frase dele, inclusive está nas redes do Voz do Gigante, vocês podem procurar lá depois se vocês quiserem, para vocês verem ipsis literis o que o Sigman fala, né? Ainda que o Sigman, na última eleição, apoiou o Aquino, né, e deu um pau no Alessandro Barcelos, tá? Fica também, né, essa questão aí de como as cadeiras elas mudam, né, de acordo aí com o momento na eleição colorada. O Aquino, José Aquino Flores de Camargo, inclusive, né, não abriu seu voto. Ele disse, ele prefere manter em silêncio, né, ou vamos dizer, prefere manter no anonimato quem ele votou no primeiro turno, mas ao mesmo tempo ele garante que o grupo dele vem forte para o conselho, vai fazer uma chapa para buscar a renovação de conselho, diz que o Inter não tem boas opções, tanto do lado do Roberto como do lado do Alessandro Barcelos, e acha que inclusive tem que ter uma oxigenação dentro das cadeiras do Conselho Deliberativo. Ou seja, se mantém como uma oposição, ainda que não tenha, vamos dizer assim, declarado se ele é uma oposição contra o Roberto Melo ou uma oposição contra o Alessandro, no sentido de que ele não fala o voto dele, né? Mas, enfim, é um nome importante também, né? O José Aquino Flores de Camargo, que foi, mais uma vez, vale destacar, o adversário do Alessandro Barcelos na última eleição. Daí ficam as frases, melhor dizendo. O Alessandro Barcelos desceu por primeiro, e aí ele falou sobre por que deveria ser, né, continuar sendo presidente. Ele diz que o grupo dele, né, a gestão dele não fez tudo que tinha que fazer, mas acha que fizeram muito. E aí fala de finanças, fala de um time competitivo, fala da possibilidade, né, de ter chegado na semifinal da Libertadores e que, querendo ou não, o Inter figura entre os 4 melhores times da América. Acredita que pode melhorar ainda, principalmente na questão de grana e na questão da dívida, e que o Inter hoje tem uma possibilidade muito maior, principalmente com o aporte financeiro que vai vir da Liga Forte. Claro que destacou também investidores e a possibilidade agora sim de botar dinheiro externo dentro do clube, e aí ele entende que por conta
do trabalho que ele fez os 3 anos, que ele consegue trazer investidores e que os investidores façam o jogo, que, óbvio, né, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas um jogo que o Inter não fique à mercê dos mecenas, entendeu? Então, basicamente, foi isso que o Alessandro Barcelos disse. Já o Roberto Melo apontou o mecenas que ele está do lado, né, o que ele se apoia, o que ele se escuda, o Delcir Sonda, como um vice-presidente de sua chapa. É o primeiro vice-presidente lançado pelo Roberto Melo. Roberto Melo, que destacou, né, o processo democrático, aquela coisa toda, né, o discurso protocolar, mas falou sobre a questão de ter de fazer novos investimentos na categoria de base, novos investimentos para novos atletas, acha que o grupo é bom, mas que precisa ter um incremento de qualidade. Falou também, então, que o Delcir Sonda vai ser o vice-presidente de investimentos no futebol. O que isso caracteriza? Vou te dizer, não sei. Porque a pergunta, eu fiz uma pergunta para ele acerca do escopo, né, da pasta. E eu perguntei para ele se poderia ser, por exemplo, o próprio Sonda investindo, se seria o Sonda pelo fato de ser empresário e conhecedor de investidores, um cara de atrativo, né, um cara que atrai novos negócios. O que seria, né, a questão da pasta do Delcir. E o Roberto disse o seguinte, é mais ou menos tudo isso aí que tu tá falando, só que a gente ainda vai delinear tudo, né? A gente ainda vai alinhar questões da pasta do Delcir, o que faz, óbvio, né, com que o Delcir esteja próximo do Conselho de Gestão, o que faz com que o Delcir seja gestão, também, né? E não só um apoiador, um financiador do que o Roberto Melo, né? O grupo do Roberto Melo pretende se for eleito. Delcir Sonda, inclusive, que deixou bem claro que com ele no clube, ele vai fazer o CT de Guaíba sair do papel e um time competitivo. Segundo o Delcir Sonda, ele está no final da vida e precisa doar esse final de vida para o Internacional, né? Doar o final de vida. Ele não estava falando de dinheiro, ele estava falando da dedicação ao Internacional. Então, tá aí, né? Algumas pessoas, inclusive nas redes sociais, estão destacando bastante a dificuldade, né, de falar, a dificuldade de se pronunciar, inclusive, do Delcir Sonda, um dos fatos que fez com que os apoiadores do Roberto Melo tirassem ele da entrevista. O Adauri Silveira, um apoiador do Roberto Melo, tira ele em determinado momento da entrevista, porque os repórteres continuariam fazendo perguntas pro Delcir Sonda, né? E aí me parece um momento meio constrangedor. Ainda que algumas pessoas também ligadas ao Roberto disseram que ele tinha compromissos depois da eleição, né? Ainda lembrando, claro, era quase 10 horas da noite naquele momento. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e lembra sempre que a Mais Ágil te ajuda a ajeitar a tua saúde financeira 2023, 2024. Fala com eles, libera o saldo do teu FGTS com a Mais Ágil. Está aqui na descrição o link, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau!